Existem dois sinais meteorológicos que nos dão informação sobre o estado do tempo atual e que nos permitem fazer previsões do tempo a curto e a médio prazo. Assim, em conjunto com a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade do ar, os ventos e as nuvens são dois dos sinais mais importantes e também os mais fáceis de observar e interpretar. O que é o vento? O vento é, de uma forma simples, o movimento do ar na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera terrestre. O surgimento do vento, ou seja, o movimento de massas de ar, ocorre da seguinte forma. A superfície da Terra é aquecida pela radiação solar, frequentemente a 10 graus centígrados ou mais num dia de sol. As camadas de ar inferiores são aquecidas com o contacto da Terra e assim expandem-se. O ar mais quente e mais fino sobe, deslocando o ar mais frio e mais pesado acima dele. A bolha deixada pelo ar ascendente é preenchida com o ar mais frio, mais pesado, que flui geralmente dos lados ou das colinas circundantes. E assim sucessivamente. Este processo conduz ao movimento de massas de ar maiores e ao vento, ou seja, o vento é originado por diferenças de pressão, como vimos anteriormente. Os ventos podem ser locais ou regionais dependendo da magnitude das células de convecção. Para além destes, existem também a brisa marítima e a brisa terrestre ou continental. Durante o dia, a superfície terrestre aquece mais rapidamente que o mar. Por isso, sobre o mar, o ar torna-se menos denso e a pressão mais baixa do que sobre o mar. Consequentemente, o ar quente sobre a Terra sobe e o ar mais frio e úmido desce sobre o oceano. Em altitude, o ar desloca-se no sentido do mar, onde a pressão é mais baixa, e a superfície circula no sentido de mar para terra, fechando a circulação, conhecido como a brisa marítima. À noite, a superfície terrestre arrefece mais rapidamente que o mar. Assim, a temperatura do mar é superior à temperatura da Terra e forma-se uma circulação inversa à que ocorre durante o dia. À superfície, o ar desloca-se no sentido da Terra para o mar. A este tipo de circulação dá-se o nome da brisa marítima. E as nuvens? O que é que são na realidade? Todos conhecemos as nuvens e sabemos que consistem em água e que podem trazer chuva. Mas como é que as nuvens se desenvolvem e como é que elas afetam o tempo? Quando a água evapora, o vapor de água entra na atmosfera. O ar só pode reter uma certa quantidade de água. Assim que o ponto de orvalho, ou seja, a capacidade máxima de absorção de água do ar, é atingido, a umidade relativa atinge os 100%. Se a temperatura do ar desce abaixo do ponto de orvalho, o vapor de água na atmosfera começa a condensar. Um exemplo que todos conhecemos: depois de um banho quente, as janelas e espelhos ficam embaciados. O ar não pode reter todo o vapor de água que se instala nas superfícies mais frias. A formação das nuvens não é muito diferente. No ar, muitos dos chamados pequenos núcleos de condensação, ou seja, as sementes de nuvens, flutuam. Essas são partículas minúsculas, pequenas que não podemos ver, por exemplo, poeiras, fuligens e também partículas de sal quando estamos perto do mar. As gotas de água começam a assentar sobre estas sementes de nuvens. As gotas resultantes têm em média o tamanho de um nanômetro. Se muitas destas gotas se acumulam, desenvolvem-se as nuvens. As nuvens têm um efeito enorme sobre o clima. Por exemplo, se uma camada espessa de nuvens se desenvolve no verão, o ar torna-se visivelmente mais frio, porque os raios de sol não podem passar através das nuvens e o ar já não é mais aquecido. À noite acontece o inverso. Numa noite clara, está mais frio porque o calor irradia para o espaço. Se o céu está encoberto durante a noite, então a maior parte do calor entre o sol e a nuvem permanece abaixo das nuvens. As nuvens são divididas segundo as suas dimensões. Apesar de parecerem muitos tipos, basta notar que resultam da combinação de algumas características básicas. As nuvens altas são sempre antecedidas do prefixo cirro, porque apresentam sempre um aspecto tenue e fibroso. As nuvens médias apresentam o prefixo alto. A designação extrato entra nas nuvens de maior extensão horizontal, enquanto a designação cúmulo entra nas de maior desenvolvimento vertical.
As nuvens capazes de produzir precipitação identificam-se com o termo nimbo. Vamos então identificar em pormenor cada um dos tipos de nuvens. Os cirros são as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas e formam-se no topo da troposfera. Formam estruturas alongadas e permitem inferir a direção do vento àquela altitude, geralmente de oeste. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. Os cirrocúmulos são menos vistos do que os cirros. Aparecem como pequenos puffs, redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma grande porção do céu. Os cirrostratos são as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da visibilidade. A luz atravessa os cristais de gelo, dando origem a halos. Na aproximação de uma forte tempestade, estas nuvens surgem frequentemente e dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12-24 horas. Os altocúmulos são nuvens médias compostas na sua maioria por gotículas de água e quase nunca ultrapassam 1 km de espessura. Têm a forma de pequenos tufos de algodão e distinguem-se dos cirrocúmulos porque normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro. O aparecimento destas nuvens numa manhã quente de verão pode ser um sinal para o aparecimento de nuvens de trovoada ao final da tarde. Já os altostratos, nuvens semelhantes aos cirrostratos, muito mais espessas e com a base numa altitude mais baixa, cobrem em geral a totalidade do céu. O Sol fica muito tenue e não se formam halos como nos cirrostratos. Outra forma de as distinguir é procurar por sombras no chão. Se existirem, então as nuvens não podem ser altostratos porque a luz que as consegue atravessar não é suficiente para produzir sombras. Se produzirem precipitação, podem originar nimbostratos. Nimbostratos são nuvens baixas e escuras. Estão associadas aos períodos de chuva contínua, de intensidade fraca a moderada. Podem ser confundidas com autostratos mais grossos, mas os nimbostratos são em geral de um cinzento mais escuro e normalmente nunca se vê o sol através dele. Stratocúmulos são nuvens baixas que aparecem em filas ou agrupadas noutras formas. Normalmente consegue ver-se o céu azul entre elas. Produzem-se frequentemente a partir de um cúmulo muito maior por altura do pôr do sol. Diferem dos altocúmulos porque a base é muito mais baixa e são bastante maiores em dimensão. Raramente provocam precipitação, podendo eventualmente provocar aguaceiros no inverno, se desenvolverem verticalmente em nuvens maiores e os seus topos atingem uma temperatura de menos 5 graus centígrados. O stratus é uma camada uniforme de nuvens que cobre todo o céu e lembra um nevoeiro que não toca no chão. Normalmente não originam precipitação, que ao ocorrer o faz sob a forma de chuvisco. Não deve ser confundida com os nimbostratos, visto que estes originam precipitação fraca a moderada. Além disso, os stratos apresentam uma base mais uniforme. Além disso, estas nuvens não devem ser confundidas com os altostratos, visto que não deixam passar a luz direta do Sol. Os cúmulos são as mais vulgares nuvens e aparecem numa grande variedade de formas, sendo a mais vulgar a de um bocado de algodão. A base pode ir desde o branco até ao cinzento claro a partir dos 1000 metros de altitude. O topo delimita o limite da corrente ascendente que lhe deu origem, não atingindo altitudes muito elevadas. Surgem bastante isoladas, distinguindo-se assim dos stratocúmulos. Os cúmulos têm o topo mais arredondado e são também chamados cúmulos de bom tempo, pois surgem associados a dias soalheiros. Os cumulonimbos são nuvens de tempestade, onde os fenómenos atmosféricos mais interessantes têm lugar: trovoadas, aguaceiros, granizos e até tornados. Estendem-se desde os 600 metros até à tropopausa, 12.000 metros, que ocorrem isoladamente ou em grupos. A energia libertada na condensação das gotas resulta em fortes correntes no interior da nuvem, quer ascendentes ou descendentes, e na zona do topo existem ventos fortes que podem originar a forma de uma bigorna.